Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Terremoto de magnitude 7.4 no México. Nuvem de gafanhotos. Nuvens de poeira. Pandemia mundial. A natureza anuncia o princípio das dores. A cada dia que passa estamos mais próximos da volta de Cristo. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a volta de Cristo. E se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Deus abençoe. Tantas tragédias anunciadas são pronúncio de que a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. Pais matando filhos e filhos acabando com a vida dos pais, e uma série de barbaridades estão sendo registradas dia após dia e põe a sociedade em estado de alerta, com tanta maldade no coração dos homens. A fúria das enchentes e as epidemias geram preocupação das organizações mundiais de saúde. Todos esses acontecimentos anunciam a volta de Cristo. Há na Bíblia Sagrada inúmeros relatos de catástrofes registradas que amedrontam a população, como pode ser conferido em inúmeros livros da Bíblia. Mas Deus não causa os desastres naturais que acontecem atualmente, mas se preocupa com as pessoas que são afetadas por ele. No livro de Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que o amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos. Há centenas de anos, o mundo tem vivido uma guerra civil, sendo seduzido à condição de coisa, objeto. Qual seria o valor do ser humano hoje? Qual seria o preço de ser um humano? A profecia liberada por Jesus diz que o amor de muitos se esfriará nos últimos tempos. O amor das pessoas por Deus está diminuindo cada vez mais. Milhões delas deram as costas para o Senhor e preferem confiar em organizações humanas para resolver os problemas do mundo. Por isso, o amor é cada vez mais raro hoje em dia. O esfriamento do amor é mais um cumprimento das profecias bíblicas escatológicas de Jesus. O amor, se esfriando, anuncia a volta de Cristo. Declínio religioso. A proclamação ampla do Evangelho não significa necessariamente um crescimento maciço do genuíno cristianismo. Ao contrário, as Escrituras predizem um declínio da verdadeira espiritualidade no tempo do fim. Paulo disse, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Olhando para todos esses fatos, podemos ver que as Escrituras estão se cumprindo. O amor ao eu, às coisas materiais e ao mundo tem sido mais forte no coração do ser humano. Deus tem ficado de lado, o amor tem se esfriado. As pessoas não querem mais permitir que as leis divinas dirijam a sua vida. Estão andando segundo seus próprios desejos. O amor tem se esfriado. O rápido aumento dos crimes. Em todo o mundo, o crime se acha explosivamente fora de controle. Um relatório preenchido pelos correspondentes de várias capitais do mundo declara: o crime se acha em ascensão em praticamente todos os países do mundo. O crime está se tornando rapidamente a maior ameaça do mundo, levando à alteração de modo de vida das pessoas. Falsos mestres e falsos profetas, um sinal da volta de Cristo. O apóstolo Paulo alertou seu filho na fé Timóteo que nos últimos tempos sobreviriam homens que não aguentariam mais a sã doutrina e a palavra do Senhor. No livro de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. São traidores, ardilosos, lançam discórdia,
plantam dúvidas, suspeitam de quase tudo, espalham uma crença vacilante com o propósito de implantar na igreja a perplexidade, fazer a fé cristã parecer menos que a revelação divina. Eles fingem-se cristãos para solopar o cristianismo, os que o torna ainda mais repugnantes e desprezíveis pelo Senhor, e dizem amar o próximo como a si mesmo, estão dispostos a tudo para sabotar a verdade, subvertendo e distorcendo a palavra do Senhor em terminologia bíblica para adaptá-la à mentira, e assim inventar o outro evangelho, redefinindo as doutrinas cristãs segundo seus padrões de vida e malignidade. E muitas pessoas acompanham em silêncio e tolerância em nome do falso amor. Eles simulam piedade, quando na verdade negam completamente na vida e na prática, pois não têm o menor desejo ou intenção de se afastarem dos pecados. São exatamente como os fariseus nos tempos de Jesus, pregavam e não viviam o que pregavam, e Jesus falava assim dos fariseus. Em Mateus capítulo 23, versículo 5, diz assim: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus e não vos entrais, nem deixar entrar aqueles que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um convertido, e depois de ter desfeito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Os falsos mestres e falsos profetas foram profetizados por Jesus que apareceriam nos últimos tempos, não só por Jesus, mas pelo apóstolo Paulo, Pedro, entre outros. Hoje, para escândalo do Evangelho, muitos ditos irmãos sequer se preocupam em manter as aparências. Eles não agem sutilmente, são explícitos e diretos em sua pecaminosidade. Fazem questão de mostrar lá em alto e bom som, para que todos vejam o quanto a sua alma é degradada, e batem no peito garantindo que nunca mudarão. Os falsos profetas e falsos mestres são um grande sinal que Jesus Cristo está voltando. A palavra do Senhor está se cumprindo. A Bíblia assegura repetidamente que Jesus retornará, mas será que ele virá daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Ninguém sabe ao certo. O próprio Jesus declara a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Todos aqueles que tentaram apontar o dia e a hora que Jesus voltará caíram em descrédito e em vergonha. Próximo ao final do seu ministério terreno, Cristo contou a parábola das 10 virgens, a fim de ilustrar a experiência da igreja nos últimos dias. As 2 classes de virgens representam 2 espécies de crentes que professam e estão guardando o Senhor. São chamadas virgens porque professam a pura fé. Suas lâmpadas representam a palavra do Senhor e o óleo representa o Espírito Santo. Superficialmente, ambos os grupos parecem iguais, ambos saem para encontrar o noivo, ambos possuem um óleo e suas lâmpadas, e a conduta não apresenta diferenças. Todas elas ouviram a mensagem do breve retorno de Cristo e aguardam a sua ocorrência, mas quando acontece uma aparente demora, então a fé dos 2 grupos é provada. Repentinamente à meia-noite, a hora mais escura da história terrestre, ouve-se um clamor: eis o noivo, saia ao seu encontro. Agora torna-se evidente a diferença entre os 2 grupos. Algumas pessoas não estão preparadas para o encontro com o noivo. Essas virgens são nécias, não são hipócritas. Elas respeitam a palavra do Senhor. Entretanto, não possuem o Espírito Santo, não possuem o selo da promessa. Esses cristãos se satisfizeram com um trabalho superficial e não se firmaram na rocha que é Cristo. E ao chegar o noivo, somente aqueles que estão prontos entrarão com ele para celebrar o casamento, que significa o retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja. E muitos dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome nós expulsamos muitos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Então o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O retorno de Cristo é iminente. Estamos vivendo os últimos tempos na face da terra. Os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo. O dia mais esperado pela noiva de Cristo está chegando. O dia das bodas do Cordeiro. O dia em que vamos cear com o Senhor no céu. Prepara-te, ó povo de Deus, para encontrar com o Senhor. Jesus Cristo vai voltar. Ele prometeu.
e aquele que prometeu é fiel para cumprir.